A história começa com Hirako acordando de um sonho. Depois de acordar, ele reclama de ter sonhado com isso mais uma vez. Ao se levantar, ele sai do quarto e é recebido por uma empregada que tem um chifre na cabeça. Ela o chama de mestre e pede desculpas por ainda não ter preparado o café da manhã. No entanto, Hirako não dá muita importância e simplesmente pede para ela parar de chamá-lo assim. E então a empregada se refere a ele como chefe da aldeia. Passando pela cozinha, ele cumprimenta outra empregada, que parece estar tendo problemas para cozinhar uma criatura. Hirako menciona que ela finalmente entrou na cozinha. No entanto, a empregada parece decepcionada por ter baixado a guarda e fala sobre queimar o monstro, o que o protagonista discorda e pede para ela não fazer isso. Fora de casa, Hirako é cumprimentado por uma vampira que passa por ali, e ela o questiona, observando que ele acordou muito cedo. Hirako também responde no mesmo tom e diz que simplesmente acordou, e no meio da conversa, uma mulher com asas aparece, e quando perguntada o que aconteceu, ela responde que tinha alguns negócios para tratar. A vampira pergunta se houve algum problema, mas a mulher anjo garante que não. Porém, ela está prestes a mencionar sobre algo, mas percebe Hirako distraído e pergunta se pode ajudar. O protagonista responde que não era nada demais, pois era somente um sonho estranho, ou talvez uma memória do passado. E então vemos toda a fazenda de Hirako, onde pessoas de várias raças trabalham juntas em harmonia, o que ele gosta muito de ver e pensa em tudo o que ele tem. Assim, Hirako se sente grato e pensa que no passado, não imaginava que poderia ter uma vida tão boa. Voltando no tempo, vemos como ele foi parar naquele mundo. Em sua forma espiritual, o protagonista é recebido por um deus. Ele menciona que Hirako viveu por 39 anos com uma vida difícil, onde foi constantemente traído por seus entes queridos até que uma doença terminal tirou sua vida. Depois de saber que está morto, Hirako não se surpreende. No entanto, Deus oferece a ele outra chance de viver, e dessa vez será a seu pedido, já que é culpa de Deus que Hirako teve uma vida tão ruim. Ele pergunta a Hirako se é algo que ele gostaria, e surpreendentemente Hirako pede a Deus para ser um fazendeiro em uma terra distante da civilização, onde ele possa viver em paz. Sua razão para isso é que ele costumava assistir um programa sobre a experiência agrícola enquanto estava doente, e acha esse tipo de vida tranquila algo perfeito. E então, depois de conversar com Deus da agricultura, Deus abençoa Hirako com uma ferramenta onipotente de agricultura e atinge sua alma com seu cajado. Com isso, ele acorda em uma floresta sem nenhuma doença e mais jovem. Sendo capaz de mover seu corpo novamente, Hirako está muito feliz e menciona como é legal ter um corpo saudável. Depois disso, ele imediatamente dá uma olhada em seus arredores e pensa no que pode fazer para montar uma fazenda nessa floresta. E então se lembra que ele tem uma ferramenta agrícola onipotente, e depois de usá-la percebe que ela tem algum tipo de poder mágico, já que não importa quantas vezes ele a use, não se cansava de jeito nenhum. Depois de brincar um pouco com a ferramenta, ele percebe que precisa de água e sementes para plantar algo. Assim fecha os olhos e ouve atentamente para descobrir se há algum rio próximo, mas tudo o que ouve são folhas. Nesse momento ele sente algo passando por ele e fica com medo da possibilidade de ser um monstro. E então, deixando todos seus planos de lado, Hirako prioriza encontrar um lugar para ficar. Correndo pela floresta em busca de um lugar para descansar, ele finalmente se depara com uma árvore muito grande e decide montar seu acampamento ali. A próxima coisa a fazer é encontrar um pouco de água e outros materiais essenciais para a sobrevivência, mas logo percebe que não pode invocar nada muito grande, como escavadeiras ou coisas desse tipo. E então, no final, ele acaba usando uma pá para cavar no chão. Semelhante a antes, Hirako não se cansa e continua cavando até perceber que cavou fundo demais, não conseguindo sair do buraco. Dessa forma, ele começa a cavar em diagonal e finalmente encontra água. Depois disso, Hirako decide procurar algo para comer, mas também percebe que não está realmente com fome. Ele se pergunta se isso é por causa da ferramenta onipotente, mas de qualquer forma, ele ainda precisa coletar alguns materiais úteis. E então, invocando uma foice, ele começa a limpar seu acampamento de ervas daninhas, na esperança de encontrar algo comestível e útil. No entanto, no final, ele não encontra nada. Com o sol ainda brilhando, a próxima coisa que Hirako decide fazer é limpar o campo que usará para a agricultura. Assim, ele invoca um machado para cortar uma árvore, lembrando do que havia aprendido no que assistia na TV. Porém, nada disso foi útil, pois com apenas um golpe ele cortou a árvore e teve que fugir para não ser atingido. Depois de cortar as árvores usando uma faca, Hirako removeu sua casca
Em seguida, usando uma ferramenta semelhante a um gancho, ele arrasta e junta as madeiras. Mesmo que ele não consiga se lembrar do nome do instrumento, desde que ele possa imaginá-lo, a ferramenta tomará sua forma. Agora, depois de preparar toda a madeira, Hirako se pergunta se pode fazer uma cabana com ela, e seria difícil, já que não possui pregos ou algo semelhante. Nesse momento, ele percebe que está escurecendo, e como ele passou muito tempo coletando a madeira, esqueceu de arranjar uma fonte de luz antes de anoitecer. Dessa forma, ele tenta criar uma lâmpada, tocha ou isqueiro, mas a ferramenta de agricultura não pode se transformar em nenhum deles, por causa de certas jurisdições que Deus havia mencionado anteriormente. Tentando pensar em uma solução, Hirako invoca uma lupa para que possa usar os raios do sol para criar fogo. No entanto, esse plano também é um fracasso, já que o sol está se pondo. Com poucas opções restantes usando a ferramenta mágica, o protagonista cria um buraco no tronco da árvore gigante e usa isso como seu abrigo. Dentro do tronco, Hirako pensa em como a noite não é tão ruim quanto ele pensava que seria, porque não estava tão escuro quanto deveria, ou que poderia ser por causa das duas luas presentes no céu. De qualquer forma, ele ainda pode ver, e além disso, usando um formão, Hirako consegue fazer alguns utensílios para a cabana, e isso faz com que ele perceba que só aprenderá a fazer a cabana perfeita tentando algumas vezes. Depois de passar a noite inteira tentando descobrir o que pode fazer com a madeira que esculpiu, o sol finalmente nasce e Hirako tem novos planos para o dia. Primeiro, ele bebe a água do poço usando o copo que esculpiu na noite anterior, e dessa vez, sem perder tempo, ele invoca a lupa e usando a casca acende o fogo. Depois de cumprir essas duas tarefas, ele passa o resto do tempo limpando o campo. E enquanto faz isso, percebe que, embora a ferramenta faça ele não cansar, ele ainda se cansa quando não está a utilizando. E então está começando a sentir fome. Por um momento, Hirako pensa em mudar sua estratégia e procurar comida. Mas assim que está pensando nisso, um coelho monstro aparece e o ataca. Sem pensar duas vezes, o protagonista o acerta com sua enxada e acaba matando o coelho com apenas um golpe. Embora Hirako considere isso um incidente infeliz, ele também sabe que essa comida não deve ser desperdiçada. E então ele enterra a cabeça do coelho na terra e depois de limpar o animal, ele cozinha a carne do coelho e a come. Embora não seja a comida mais agradável do mundo, é tudo o que Hirako tem. E então ele se alimenta. Pensando que logo precisará ir ao banheiro, ele decide construir um. No início ele faz algo simples, que coletará toda a sujeira no buraco profundo e liberará o gás através de um pequeno buraco. No entanto, ele também percebe que não pode simplesmente fazer suas necessidades tão exposto. E então, colocando todas as ideias que teve enquanto estava acordado a noite toda, ele finalmente consegue construir paredes e um telhado para o banheiro. Depois disso, Hirako começa a arar os campos, mas depois de fazer isso, percebe que precisará de sementes. E então, no final, ele terá que ir procurar as sementes. Com a noite chegando, Hirako adormece, porém quando acorda, para sua surpresa, ele percebe que todo o campo já estava dando resultados. Assim, surpreso com isso, Hirako se pergunta se as plantas crescem nesse mundo sem sementes, ou se foi o poder da ferramenta de agricultura. Agora, mais motivado do que nunca, Hirako decide proteger sua plantação, colocando uma cerca de madeira ao redor, e depois cria um fosso no lado de fora da cerca para que nenhum monstro possa atacar suas colheitas. Após vários dias, a cerca e o fosso estavam completos. E nesse meio tempo, Hirako se manteve alimentado comendo os coelhos que vinham atrás dele. Depois disso, à medida que os dias passavam e Hirako via suas colheitas crescerem pouco a pouco, ele conseguiu finalmente fazer uma cabana. No começo foi um desafio, já que ele não conseguia chegar ao telhado pelo peso das madeiras. E então cavou o chão da cabana para deixá-la com mais espaço. Ver suas colheitas crescerem a cada dia motivava o protagonista cada vez mais, até que um dia, enquanto tudo estava indo bem, dois cães aparentemente feridos apareceram. Tendo pena deles e como no passado sempre quis ter um cão, Hirako os acolhe e oferece um pouco da carne que havia cortado do javali que tinha derrotado anteriormente. Ele percebeu que a barriga de um dos cães estava inchada, e pouco tempo depois descobriu que um dos cachorros estava prestes a dar à luz. Com isso, ele a levou para sua cabana, porém tentando não atrapalhar, naquela noite, Hirako decidiu ficar longe dos cães e voltou a dormir no tronco da árvore gigante. Após acordar, Hirako correu para sua cabana para verificar os cães, e ficou feliz ao ver que 4 filhotes nasceram. Assim, para comemorar o momento, ele deu o melhor corte do javali para os cães comerem. Como ele se sentiu mal em expulsar os cães da cabana, o protagonista criou uma nova. E depois disso nomeou os cães de Kuro e Yuki.
os quais começaram a caçar por ele e cuidar do acampamento. Deus ficou curioso em como o protagonista estava, e então ele decidiu verificar, porém percebeu que ele havia mandado Hirako para um lugar perigoso, chamado Floresta da Morte. Assim pensou que daria mais uma chance a ele caso morresse por mais um de seus erros. Na verdade, Hirako não sabe que sua existência naquele lugar é arriscada para ele. Contudo, o protagonista está indo bem e percebe que após plantar algo, aparecerá o que ele estiver pensando. Com isso, ele utiliza esse poder para plantar os vegetais que ele mais gosta, e faz vários testes, percebendo que essa habilidade era poderosa. Ele quis aumentar sua plantação e também ergue estátuas para os deuses que o mandaram para aquele mundo com aquela habilidade, pois está muito grato por essa vida feliz. Hirako come junto com seus animais de estimação e percebe que a comida está sem sabor, considerando que a refeição foi feita sem qualquer tempero. Ele quer muito comer algo bom, então no dia seguinte decide cultivar frutas. Ele pensa no que fazer depois de plantá-las e decide brincar um pouco com os cães, pensando que se eles não estivessem lá, sua vida estaria muito mais triste e solitária. Ele ama sua nova vida e percebe que alguns chifres estranhos estão crescendo nos filhotes, o que ele entende ser por causa deles serem de outro mundo. Com a ajuda dos cães, ele caminha pela floresta, tentando explorar mais o local. Hirako encontra um rio e está feliz porque pode usar aquele rio para várias coisas. O lugar onde ele viu a água está a cerca de 30 minutos de caminhada, e ele sabe que precisa cavar um caminho para levar a água para o seu acampamento. Mais tarde ele se diverte com um novo objeto que criou, porém depois de cair, percebeu que deveria criar uma estrada para não ter esse problema novamente. Com o inverno chegando, Hirako se sente solitário, pensando em quanto tempo passou naquela floresta sem conversar com outra pessoa. Ele sente muito frio e suas roupas não estão ajudando. Assim decide fazer peles de coelhos mortos, o que não deu certo por estarem fedendo muito. Hirako pensa no que fazer até que os cachorros encontram uma aranha amigável que usa sua habilidade para fazer um lenço para ele. O protagonista fica surpreso ao ver isso e deixa a aranha se juntar ao seu acampamento. Assim ela cria roupas novas para ele e vários tecidos para casa, o deixando pronto para a neve, então ele decide nomear a aranha de Zabuton. O inverno é pior do que o protagonista imaginava, então ele passou seus dias dentro da cabana, enquanto Zabuton se instalou na árvore gigante. Ele ainda está preocupado com a ausência de Sal, e também se sente ainda mais solitário, assim comenta que não fala com uma pessoa há meses, o que o faz temer que com o tempo não consiga mais falar. Eventualmente o inverno acaba e felizmente nada de ruim aconteceu com nenhum deles. Ele percebe que os filhotes já estavam muito maiores e um dia eles partiram para a floresta, o que o protagonista pensou que seria a última vez que os veria. Contudo, depois de vários dias, os filhotes voltaram com seus novos parceiros. E como alguns estavam sujos e feridos, Hirako acredita que houveram batalhas para encontrarem seus parceiros. Além disso, ele tem outra surpresa quando vê que Zabuton também tinha vários filhotes, o que o faz perceber que ela é uma fêmea. Embora esteja feliz por todos os seus animais, ele também está com inveja, pois eles têm parceiros para conversar, enquanto ele está sem ninguém. Além disso, como tinha mais bocas para alimentar, ele entra em ação imediatamente, e começa a aumentar suas plantações. De repente, Hirako ouve Zabuton tocando o sino de alerta. Com isso, ele corre para a floresta e quando encontra os cães, vê uma jovem ao lado da árvore. Ela está assustada e pede por ajuda. Então ele vai ao encontro dela, porém a garota pula nele e suga seu sangue. De repente ela se torna adulta e fica muito maior. Porém, por ter atacado o protagonista, os cachorros dão uma surra nela, o que a faz voltar a ser pequena. Hirako para os cães e pergunta se ela é sua inimiga, para que ele saiba o que fazer com ela. A garota diz que não é sua inimiga e o protagonista pergunta o motivo dela ter sugado seu sangue, o que ela diz que é por estar fraca. Dessa forma ele oferece seu sangue novamente para que ela possa ficar maior. E enquanto a vampira faz isso, ele percebe que não está sentindo nada. Depois disso, ela diz que não toma um sangue tão saudável há muito tempo, e ele a leva para sua casa. A vampira vê todas as suas plantas e fica chocada que uma plantação tão boa quanto aquela possa estar na floresta. Contudo, ela não reconhece aquelas frutas e vegetais, o que o faz perceber que as plantas daquele mundo eram diferentes. Assim, ele dá um tomate para a garota comer, o que ela gosta muito, e Hirako fica feliz em ver alguém elogiá-lo por algo que ele se esforçou para fazer. Ele mostra toda a sua plantação e outras plantas que ela não conhecia. Assim, eles comem juntos, e depois de um longo dia explorando a fazenda, a garota está muito feliz de ter ido para aquela floresta.
Ela se chama Lu e diz que é uma pesquisadora que estuda plantas. Por isso estava tão feliz de encontrar aquele lugar. Ela diz que está sendo perseguida por um nobre que quer roubar a sua pesquisa. Por isso tenta fugir, enquanto ele manda algumas pessoas atrás dela. Além disso, Lu pergunta como ele conseguiu domesticar aqueles animais, o que o protagonista não faz ideia. Dessa forma, ela pergunta se poderia visitá-la novamente. Porém, Hirako implora para ela ficar com ele para sempre. Ela confunde suas palavras com uma proposta de casamento e diz que eles mal se conhecem. Contudo, o protagonista diz que eles poderiam se conhecer com o tempo. E ele também não se importa com o fato dela estar sendo perseguida. Quando ele entende o que aquilo se parecia, não se importa com isso. Então ele a propõe, e quando ela aceita, ele pula nela por estar muito feliz. O que a assusta e faz a vampira pedir para ele ir mais devagar. No dia seguinte, ela o encontra na fazenda e o cumprimenta. E então ele percebe que não fazia ideia que um simples bom dia poderia deixá-lo tão feliz. Ela pergunta se eles poderiam plantar ervas medicinais e ele decide tentar. E então ela se pergunta onde encontrarão sementes. Mas Hirako diz que não precisam disso, o que a deixa ainda mais impressionada. Na manhã seguinte, Hirako estava muito feliz morando com alguém, e tendo a ajuda dela para tarefas do dia a dia. Com magia de luz, ela iluminou toda a área, o que o deixou impressionado, mesmo ela dizendo ser apenas magia básica. Além disso, ela o ajudou a descobrir onde o Sal estava esse tempo todo, o que o deixou chocado, pois sempre esteve perto dele. Quando Lu acorda, ela quer saber o que eles vão fazer naquele dia. Em resposta, ele informa sobre sua intenção de verificar como estão crescendo as árvores frutíferas. Mais tarde, Hirako mostra a ela algumas pequenas árvores de laranja e pessegueiros. Ele faz isso porque sente que precisam de mais tempo para crescer. Logo depois, enquanto ele elogia o chá de ervas que Lu fez, ele pensa sobre os outros tipos de chá que gostaria de tomar. De repente, Zabuton toca o alarme e ao chegar lá, eles encontram uma garota anjo implorando que os cães de Hirako a poupem. Ao ver a cena, Hirako reconhece que é semelhante com o que aconteceu com Lu. O protagonista a ajuda e quando é libertada, ela imediatamente usa sua magia para se curar e se limpar. Ao vê-la fazer isso, Hirako fica impressionado e quando ele se vira para ver a reação de Lu, percebe que as duas já se conheciam. E aquela garota é a pessoa que estava a perseguindo. Nesse momento, ela pede para Lu parar de resistir, porém os cães não gostam disso. Mais tarde, Hirako a convida para a cabana deles. E ela ainda está chocada com o fato de Lu ter escolhido aquela floresta. Em resposta, a vampira informa que muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Ela reclama de sua recente experiência com os cães. E Lu revela que passou pela mesma coisa, afirmando que lutar contra eles é uma sentença de morte. Depois disso, a anja fica curiosa sobre quem era Hirako. E Lu fica com vergonha ao admitir que ele é seu marido. Ao ouvir isso, ela fica chocada. E a anja se apresenta como tia. Hirako fica confuso achando que por ser um anjo ela deveria servir a Deus ou algo do tipo. Porém, Lu os descreve como guerreiros com mais músculos do que cérebro, o que tia acha ofensivo. Pouco tempo depois, Hirako quer saber por que um anjo como ela está perseguindo Lu. Em resposta, ela conta sobre uma recompensa pela garota, devido aos danos que ela causou na cidade quando perdeu o controle. Basicamente, o trabalho dela é pesquisar sobre plantas e medicamentos. Porém, quando algo a irritou, ela explodiu parte do castelo e fugiu. Independentemente do que ela tenha a dizer, Tia insiste que ela manchou a honra do nobre, querendo saber se ela tem ideia do quanto é a recompensa por sua cabeça. Nesse momento, Lu concorda que foi um pouco longe demais, e ao ouvi-la, Tia fica chocada que ela admitiu isso tão facilmente. Nesse momento, Lu diz a Hirako que acabou na floresta porque estava fugindo de Tia, concordando com o fato que a anja é mais forte do que ela. De repente, Lu tem uma ideia, então convida Tia para morar junto com eles, prometendo que ela vai adorar. Quando saem, a vampira mostra o lugar para ela. No entanto, quando é apresentada a Zabuton, ela desmaia. Depois que ela acorda, Lu mostra toda a plantação para a anja, e Tia fica impressionada ao descobrir que Hirako plantou tudo sozinho. Após fazer a sua primeira colheita e experimentar aquilo, Tia fica muito feliz e entende o porquê de Lu estar tão feliz morando lá. Após passarem um dia trabalhando, Tia e Lu usam sua magia para se limparem, o que Hirako fica com muita inveja. Pouco tempo depois, ao experimentar alguns morangos, Tia fica mais impressionada ainda. E quando Lu pergunta se ela se divertiu, a garota admite que sim. Sua resposta faz a vampira acreditar que ela aceitou viver com eles, o que a deixou feliz, já que queria outra pessoa para ajudá-los no trabalho. O tempo passa e Tia fica cada vez mais confortável vivendo com eles.
Um pouco depois, Tia pergunta a Hirako se eles podem fazer mais morangos, mas ele diz que seria difícil, já que eles precisariam de mais mãos para acompanhar a colheita. Com isso, Tia tem uma ideia, então depois de se encontrarem com mais filhotes e o protagonista decidir criar uma área apenas para eles, a Anja diz que precisa dar uma saída e voa para longe. Alguns dias depois, Tia reapareceu com um grupo de elfas e elas se apresentaram. A Anja então explicou a ele que a vila delas foi destruída na guerra e elas não têm tido um lar desde então. Com isso, Hirako convidou as elfas para sua vila, porque não viu problema em elas morarem lá. Depois disso, elas foram apresentadas a Zabuton e aos lobos, o que fez todas elas desmaiarem de medo, porque os animais de estimação deles são na verdade monstros muito perigosos. Depois disso, eles começaram a construção, e as elfas ficaram impressionadas com o poder de Hirako de derrubar uma árvore daquelas com apenas um golpe. 10 dias depois, a casa das elfas estava concluída, e Hirako ficou deprimido, pois a casa delas era muito mais bonita do que sua pequena cabana. Depois disso, eles entram na nova casa, e Hirako espera que as elfas se sintam confortáveis em sua vila. Nos dias que se seguiram, elas se estabeleceram, e Hirako percebeu que seu conhecimento sobre elfos de sua vida anterior estava todo errado, pois elas não são vegetarianas e algumas possuem habilidades de ferreiro. Dessa forma, Hirako construiu uma fornalha, e as elfas fizeram panelas de cozinha, o que deixou o protagonista muito feliz. Depois disso, elas o agradeceram e disseram que estão felizes por terem encontrado um novo lar, e agora podem se concentrar em fazer bebês. Hirako diz estar feliz com a presença delas lá, e não comentou nada sobre os bebês, pensando que assim elas não falariam mais sobre. Nos dias seguintes, eles viveram juntos e com a ajuda delas, Hirako assou o pão, algo que melhorou ainda mais o humor de todos. Quando Hirako quis plantar mais campos para novas plantações, percebeu que não sabia quem era o dono do pedaço de terra onde ele fundou a vila. Lu disse que tecnicamente pertence ao Lorde Demônio, mas falou que ele não precisa se preocupar, pois construiu sua vila sozinho, e então agora ele é dono dela. À noite, as mulheres conversaram entre si, comentando como admiram Hirako por cultivar vegetais tão deliciosos, e também por domar monstros fortes como os lobos infernais e as aranhas demônio. Nos dias que se seguiram, Zabuton capturou uma abelha rainha gigante, e ela queria que Hirako mantivesse a abelha como um animal de estimação. Assim, o protagonista construiu uma pequena casa como lar para a abelha rainha, e esperava o mel que suas abelhas produziriam. Depois disso, Hirako quis construir um reservatório de água, e depois de pensar um pouco, conseguiram achar um jeito do plano dar certo. Dessa forma, com a ajuda de todas as elfas, eles conseguiram criar um abastecimento de água para a vila. Enquanto construía seu abastecimento de água, ele também encontrou peixes que foram levados pela água, e decidiu prepará-los. As garotas da vila ficaram surpresas que Hirako cozinhou os peixes daquela floresta perigosa. Porém, para surpresa delas, tinha um gosto muito bom. Já tendo peixe, o próximo alimento que o protagonista precisava era arroz. Assim, ele construiu um campo específico para isso, o que elas ficaram surpresas quando ele encheu de água. Com a ajuda das elfas, a plantação de arroz foi um sucesso, porém ainda precisava de muito para ele estar pronto. Desse modo, depois de secar o arroz, ele usou uma ferramenta que viu um dia na TV para agilizar o processo, e no fim o cozinhou em uma panela. Com isso, o protagonista preparou alguns bolinhos de arroz recheados com o peixe, e elas acharam aquela comida tão boa que entenderam que todo aquele trabalho valia a pena. Porém, Hirako acabou ficando sem nenhum para ele. Nos dias seguintes, como não conseguia se limpar como as garotas, Hirako construiu uma casa de banho e tentou encontrar uma maneira de descartar o esgoto. Então ele mudou o encanamento. Tia mostrou a Hirako slimes fofos que eram inofensivos e podiam limpar a sujeira. Assim, ele os usou como um filtro para reciclar a água. E enquanto Hirako cortava madeira, ele também tentava cultivar cogumelos comestíveis. Com a casa de banho pronta, Hirako teve que mostrar às garotas como se comportar dentro dela. Contudo, ao verem ele feliz na banheira, todas elas também entraram, o que deixou Hirako com muita vergonha. Na manhã seguinte, os cogumelos comestíveis de Hirako cresceram, e apareceu mais 5 elfas para morarem lá. Elas eram da mesma tribo das outras e também passavam por dificuldades, e então o protagonista decidiu aceitá-las. A cena corta e vemos Kuro, o primeiro lobo que foi morar com o protagonista, comentando sobre o número de fêmeas que tinham aparecido. Vemos como era a vida dele no passado, quando ele vivia sozinho na floresta e nunca havia perdido uma luta até conhecer Yuki. Ela o derrotou instantaneamente e ele se apaixonou por ela. No entanto, um dia ela ficou grávida, e Kuro estava ansioso por seus filhotes.
porém eles foram atacados por um urso muito forte. Kuro e sua esposa ficaram feridos e não tinham força suficiente para caçar sua própria comida. E então, ao irem para o centro da floresta, conheceram Hirako. No começo pensaram que o protagonista era um humano fraco, mas Hirako lhes deu comida e eles entenderam sobre sua força ao comerem a carne de javali que ele derrotou. Foi assim que a vida deles com Hirako começou. Logo depois seus filhos nasceram. Hirako cuidou dos filhotes e mais mulheres poderosas apareceram na vila. Com isso, Kuro sabia que Hirako era alguém digno para ser seu mestre, mas se perguntava se ele sabe que eles são lobos infernais perigosos e não apenas cães. O que nessa altura do campeonato não importa mais para nenhum deles. Hirako construiu uma nova casa e ele não conseguia acreditar no quão grande era. Além disso, ele descobriu que tinha uma ótima vista da árvore gigante de sua vila. O protagonista estava feliz com a construção das elfas, e também colocou estátuas de Kuro e Yuki fora de sua nova casa. No dia seguinte, Hirako quis cozinhar curry, e ele ainda precisava de alguns temperos. Então ele mostrou a Lu e Tia novas plantas que estavam prontas para serem colhidas. Com sua ferramenta especial, ele plantou especiarias deliciosas que combinavam muito bem com seus pratos. Hirako mostrou às duas garotas diferentes tipos de vegetais, e elas os secaram com sua magia para transformá-los em temperos. Quando Hirako mostrou coentro aos lobos, eles fugiram, pois não suportavam o cheiro, e as garotas ficaram interessadas em saber por que os lobos infernais não gostaram daquilo. Depois disso, Hirako colheu tudo o que precisava para seu curry, e uma elfa o ajudou a cozinhar, então eles começaram a preparar tudo. Ela aprendeu muito ao cozinhar com Hirako, e ele mostrou como preparar tudo de maneira correta, o que atraiu muitos espectadores, ainda mais com o cheiro delicioso da comida. Quando estavam quase terminando de fazer o curry, Hirako comentou que precisava cozinhar um pão especial para acompanhar com a comida. Após terminarem de preparar o pão, Hirako serviu o curry para todas elas, e mostrou como comer o prato. Assim, quando todas experimentaram, ficaram maravilhadas com o quão delicioso era. Com o inverno chegando, eles precisavam se preparar, então o protagonista juntou lenha suficiente e cobertores feitos por Zabuton. Enquanto isso, Tia e Lu usaram magia para preservar a carne para o inverno, já que os lobos infernais não conseguiam caçar na neve. Dessa forma, Hirako tentou preservar vegetais, ficando com inveja dos outros, já que ele é o único que não pode usar magia. À noite, Lu explicou a ele que humanos precisam de mana em seus corpos para lançar feitiços. Hirako disse a sua esposa o quanto gostaria de fazer magia, mas Lu o encorajou, dizendo que ele não precisava disso porque era o mais especial de lá mesmo sem magia. Quando o inverno chegou, Hirako recriou vários jogos que conhecia por causa de sua vida passada, e explicou para todas as regras. Tia aprendeu muito rápido, enquanto Lu não conseguia vencer nem ao menos uma única vez da Anja. As elfas também estavam indo bem, porém a surpresa do protagonista foi ver como os lobos eram bons nos jogos. Em especial Kuro, que depois de derrotar Lu sem dificuldade venceu até mesmo de Hirako. Como resultado, eles jogaram boliche, onde ele tenta mostrar suas habilidades, mas as mulheres jogaram melhor do que ele. O inverno passou rapidamente e quando a primavera chegou, Hirako quis acordar Zabuton de sua hibernação. Contudo, de repente, um Wyvern voou até eles, e Hirako foi alertado por Zabuton de que o perigo estava chegando. O Wyvern demonstrou sua tremenda força e atacou a vila de Hirako com um sopro de fogo. Com isso, querendo proteger todos mais do que tudo, a ferramenta especial do protagonista se moldou para uma lança. Desse modo, ele atacou o Wyvern, que tinha uma barreira muito forte. Porém, Hirako conseguiu feri-lo e com mais um golpe o derrotou. Depois disso, Hirako procurou o Wyvern na floresta, e Lu comentou que era muito raro um Wyvern daquele tamanho aparecer. Hirako temia que alguém pudesse ter enviado o monstro para atacá-los, porém elas presumiram que ele apenas deveria ter aparecido lá por coincidência. Entretanto, tinha algo que o protagonista queria saber: se aquele monstro era comestível. E quando elas disseram que sim, ele preparou vários pratos deliciosos. Durante a refeição, Lu perguntou à tia se ela conseguiria bloquear o ataque da lança de Hirako, mas ela afirma que de jeito nenhum. E então vemos 3 dos 4 generais do Lorde Demônio comentando sobre o ocorrido, algo que eles não conseguiam acreditar que aconteceu. E enquanto isso, um dragão chamado Dryme também viu o ataque, e perguntou para Gucci se ele conseguiria aguentar aquele golpe, o qual confirmou que não e que seria seu fim. E então pensaram que atacar aqueles desconhecidos seria tolice. Na manhã seguinte, Hirako sentia que ainda estava faltando álcool, e então decidiu fazer algumas bebidas alcoólicas.
Com a ajuda de todas, eles escolheram as uvas e, usando uma música élfica para criar um ritmo, elas pisaram nelas para fazerem vinho, algo que foi muito divertido para todos. E enquanto isso, Deus estava sendo repreendido por sua filha, a deusa da agricultura, a qual estava zangada de ter enviado Hiraku para a Floresta da Morte, e também por ter dado a um humano uma réplica da lança sagrada Grime. Ela estava brava porque a Floresta da Morte é muito perigosa para um humano normal. Além disso, se ele não tivesse recebido por Deus um corpo tão saudável, a arma teria drenado toda a sua energia vital. No dia seguinte, Hiraku encontrou outra pequena vampira chamada Flora na floresta. Ela é a irmãzinha de Lu, e chegando na vila, Flora soube que Hiraku é o marido de sua irmã. Ela não podia acreditar no começo, pensando que Hiraku era um humano fraco, e então Kuro a ameaçou por sua falta de respeito. Flora então se desculpou e Hiraku descobriu que eles não eram cães, mas sim lobos infernais que poderiam até cuspir fogo, algo que ele achou muito legal. À noite, Flora ficou impressionada com a comida deliciosa de Hiraku e aprendeu muitas coisas novas com a vila. Ela gostou tanto que apareceu um mês depois com um exército de criadas. A líder das criadas era Anne e elas pertencem à raça dos sogros, e também trouxeram vacas com elas. De repente, percebendo que estava sozinha, a tia também recrutou reforços, e ao retornar à vila, trouxe 3 anjos guardiões com ela, junto com alguns homens lagarto que trouxeram galinhas. Nos dias que se seguiram, ele percebeu que as criadas eram muito boas cuidando da casa, porém não sabiam cozinhar. Após isso, Hiraku ensinou novos pratos para elas, as quais ficaram felizes por terem aprendido novas habilidades. Além disso, vemos que os 3 anjos de tia estavam garantindo a segurança da vila e patrulhavam regularmente a floresta. Depois, Hiraku cuidou dos homens lagarto, que aceleraram muito o trabalho de construção. O líder dos homens lagarto usava uma bandana vermelha no braço, pois Hiraku não conseguia diferenciá-los. Dessa forma, o protagonista percebeu que a população de sua vila havia crescido muito, ainda mais com outro grupo de elfas chegando para morar lá. À noite, Hiraku decidiu escolher um nome para sua vila, e graças a Zabuton a chamou de Vila da Grande Árvore. Todos adoraram o nome da vila e os aldeões queriam Hiraku como prefeito. Assim começaram a celebrar, e a Vila da Grande Árvore foi oficialmente criada. Nos dias seguintes, com a vila de Hiraku estabelecida, Zabuton tocou o alarme e um anjo relatou que um demônio do Palácio Demoníaco havia chegado. Com isso, o general demônio Bizel se apresentou e Hiraku disse ser o prefeito da cidade da Grande Árvore. Ele recebeu uma garrafa de Bizel, que deixou Lu muito feliz. No entanto, Hiraku lembrou que sua vila foi construída na terra do Lorde Demônio e estava disposto a pagar impostos a ele. Então, Hiraku sugeriu oferecer parte de sua plantação como pagamento de imposto e ofereceu 10% de sua colheita anual. Com isso, o contrato foi concluído e Bizel se teleportou de volta para o Palácio Demoníaco. E então Hiraku soube por Lu que sua vida agora está sob a proteção do Lorde Demônio, e que a carga tributária comum é de 50% a 60%. As garotas ficaram impressionadas com Hiraku por fazer um acordo tão bom e o elogiaram. Além disso, Lu ficou encantada com a garrafa, que era uma poção de cura muito poderosa. E então vemos os generais demônios. Eles estavam felizes que Hiraku agora é um aliado, e vemos como a visão dele sobre o protagonista era diferente da realidade. Bizel relatou que Hiraku tinha a princesa vampira e a anja mais poderosa do mundo como aliadas, além de ter um exército de elfas e diversos lobos infernais, que seriam capazes de destruírem um exército sem dificuldade. Os generais demônios temiam a vila de Hiraku por causa disso, e então Bizel estava grato por terem concordado com um acordo pacífico. Além disso, eles abriram o presente de Hiraku e provaram as maçãs, o que gostaram muito, e ao olhar o pano que estava em cima da cesta, Bizel percebeu que ele foi tecido por uma aranha gigante demoníaca, o que os assustou ainda mais, pois foi dito que um monstro dessa raça foi capaz de batalhar de igual para igual com um antigo Lorde Demônio. No dia seguinte, o governante dos dragões Drime apareceu e trouxe uma espada como presente para Hiraku. O servo de Drime disse a Hiraku que eles são vizinhos. E então ele os convidou para entrarem e o dragão se transformou em um humano. Drime estava muito tímido até beber o vinho, e ele estava apaixonado pela vila, não querendo mais ir embora. Porém, após insistir muito, Gucci conseguiu levá-lo de volta para casa. Com isso, Hiraku teve uma ideia: construir uma nova casa para visitantes. E então as elfas construíram uma casa para 30 pessoas, já que a maioria dos visitantes vem em grandes grupos. Dessa forma, ele planejou uma recepção para os visitantes, pois a recepção deles não era muito amigável.
Além disso, os elfos fizeram outro sino que emitia um som diferente para sinalizar visitantes, e o protagonista criou um grupo para recebê-los. No dia seguinte, outros visitantes apareceram. Garf disse que queria negociar com a vila, mas Lu o recebeu e notou que o grupo não estava sendo honesto com eles. Ela percebeu outras pessoas do grupo escondidas, mas os lobos as capturaram. Garf pediu desculpas e prometeu não fazer algo desse tipo novamente. Depois disso, o grupo de Garf foi recebido pelas criadas, e os homens ficaram felizes ao verem tantas mulheres bonitas. Hirako então quis trazer comidas deliciosas para eles, mas tia disse que Garf não trouxe um presente, ou seja, sem presente e sem comida boa. Contudo, eles serviram comidas comuns, o que já estava maravilhoso para os novos visitantes. Hirako estava feliz por pelo menos servir vinho, e quis descobrir se eles tinham intenções malignas em relação à sua vila. Dessa forma, o protagonista perguntou sobre a vila deles, e soube que é composta por 5 assentamentos diferentes, onde a maioria dos aldeões são homens-fera. Além disso, Hirako soube que eles ganhavam muito dinheiro caçando e minerando, e vendiam o que construíam para algumas vilas humanas. Mas por causa de alguns problemas, estavam procurando um novo parceiro comercial. Foi assim que descobriram a Vila da Grande Árvore, e ficaram felizes por terem conhecido Hirako, que foi muito gentil com eles. Tia soube que os Homens-Fera estavam escondidos em 2 grupos para que o segundo grupo buscasse ajuda, se algo ruim acontecesse com os outros. E foi assim que Hirako soube que os Homens-Fera são pessoas boas. Dessa forma eles começaram os negócios e trocaram mercadoria por alimentos. Porém, Garf disse que chegar até a vila deles era muito difícil. Como resultado, Hirako teve a ideia de usar seus cães para transportar suas mercadorias, e ele fez um acordo com Garf. Eles então se despediram e o Homem-Fera pediu desculpas por não terem trazido um presente, e disse que não tinham esse costume, porém prometeu que na próxima vez irão trazer algo. Alguns dias depois, a Vila da Grande Árvore se preparou para fazer sua primeira troca com a Vila Uivante. Eles não precisaram usar os lobos, pois Drime se ofereceu para levá-los em troca de um barril de vinho. Além disso, ele era um convidado muito presente na vila de Hiragiku, e sempre trazia muitos presentes para as garotas. Desse modo, Tia e os Homens Lagarto voaram para a Vila Uivante, e alguns dias depois, quando voltaram, tudo deu certo. Mas Drime ficou triste porque o vinho dele também foi vendido. Contudo, Hirako prometeu mais vinho para ele, e Tia contou que a Vila Uivante gostaria de enviar algumas garotas de sua vila para morar lá, o que o protagonista permitiu com uma condição, que mandassem junto pelo menos 3 homens-feras jovens, já que a grande maioria da vila eram mulheres. Nos dias que se seguiram, as mulheres-fera foram enviadas, e elas estavam muito nervosas, porém Hirako as deixou mais calmas. Então ele conheceu os pequenos Homens-Fera, o que não era exatamente o que ele queria, já que o intuito dele era ajudar as elfas, as quais terão que esperar um tempo para poderem terem os filhos que tanto querem. No começo, as mulheres-fera estavam com medo de serem maltratadas, porém logo souberam que os aldeões eram muito legais. Depois de um tempo, Hirako viu que Senna podia usar magia, e estava com muita inveja por ser o único que não podia usar. Após isso, Hirako viu os aldeões usando magia para cultivar as plantas e entendeu que todos conseguiam fazer isso, e cada um tinha um elemento especial, pois até seus animais de estimação eram capazes de lançar feitiços poderosos. Porém, quando um slime mostrou que também podia usar magia, Hirako ficou deprimido. Depois disso, Hirako estava trabalhando até que monstros perigosos começaram a brigar. Uma das anjas levou o protagonista até lá, e mesmo sendo monstros gigantes e poderosos, ele os derrotou com um único golpe, o que deixou ela e Kuro chocados. Após isso, o protagonista usou a carne do urso para cozinhar com vinho, o que as garotas não gostaram no início ao verem seu precioso vinho sendo usado na culinária. Contudo, quando experimentaram, adoraram. Além disso, ele fritou a cobra, o que ele achou muito parecido com frango frito. Então, com a ajuda de Flora, preparou maionese para acompanhar o prato. Além disso, ele também a ajudou a preparar miso, o que a garota gostou e conseguiu aprender muito com Hirako. Quando terminaram, Hirako percebeu que tinham visitantes. Era um grupo de anões liderados por Donovan. Eles queriam o vinho de Hirako, mas infelizmente não tinham dinheiro, então ofereceram sua tecnologia. Ele ajudou Hirako a fazer outras bebidas com álcool, e as garotas ficaram encantadas. Com isso, os anões se mudaram para a vila de Hirako, e ele deu uma festa de boas-vindas para todos os novos moradores. Drime adorou a nova bebida e teve que ser amarrado por Gucci. Enquanto isso, Donovan agradeceu Hirako pela oportunidade. Nos dias que se seguiram, um dragão apareceu novamente, e Hirako estava pronto para dar um fim nele, acreditando se tratar de uma ameaça.
De repente, Drime atacou o dragão e outro apareceu, o que fez o protagonista arremessar sua lança e quase o acertou. Ele tentou atacar novamente, mas foi parado por Kuti. E então Hirako soube que se tratavam da filha e esposa de Drime, as quais se chamam Lestes Moon e Grafalum. Com isso, o protagonista descobriu que o dragão causou esse mal-entendido porque costumava fugir de casa à noite para festejar na vila, o que fez as duas acreditarem que ele estava traindo sua esposa. Depois de tudo resolvido, Grafalum entendeu o quão poderoso Hirako é, e disse para sua filha que ela apenas estava viva graças a Zabuton, sua velha amiga. Além disso, mandou que sua filha vivesse na vila de Hiragiku, para que ela garantisse que a Vila da Grande Árvore nunca visse os dragões como inimigos. Após isso, Leste foi levada para a vila, e Hiragiku mostrou a ela algumas tarefas, porém descobriu que ela era forte demais. Dessa forma, como os dragões são considerados seres sábios, ele a deixou encarregada das relações diplomáticas da vila. Bissell ficou chocado ao saber que agora há uma garota dragão vivendo lá, e estava com tanto medo que comprou todas as frutas que ela ofereceu. Quando ele contou aos outros generais demônios sobre Leste, decidiu enviar sua filha para a vila de Hirako como uma espiã, para investigar a Vila da Grande Árvore e descobrir o poder militar deles. Ela usou um feitiço para se tornar invisível, e ficou chocada ao ver que construíram uma vila em uma floresta perigosa desse jeito. Depois ela foi recebida por Leste, e ficou maravilhada ao saber que o dragão tão temido vive na vila. No entanto, Flauren explorou a vila sozinha, e não podia acreditar que os aldeões eram guerreiros tão poderosos. Ela se impressionou quando viu que até os animais de estimação de Hirako eram monstros poderosos, e se deu conta que provavelmente a Vila da Grande Árvore era mais forte do que qualquer exército do mundo. Ela fez anotações e tudo o que precisava fazer era descobrir quem era o prefeito. De repente ela encontrou Hirako, mas percebeu que ele era um humano comum e o ignorou. Contudo, mais tarde ela descobriu que Hirako não é um humano normal, já que ele pode derrotar dragões com apenas um ataque. Assim, ela ficou com medo ao encontrá-lo. Mas nos dias que se seguiram, Flauren se estabeleceu na vila e se tornou amiga de Leste. Em outro dia, vemos que existiam diversos slimes na vila, o que ninguém se importava por serem inofensivos. Até que um bebeu sozinho um barril inteiro de vinho. Isso deixou as garotas extremamente irritadas, querendo queimar o monstro. Porém, graças a Flauren, ele foi poupado e começou a participar das festas da vila como um novo mascote. Depois de terminar mais um dia de trabalho, o protagonista ficou com fome. E depois de comer com as garotas, disse estar com saudade de comer frutos do mar. Ao falar sobre isso, as garotas se assustaram, se lembrando dos monstros que existem no mar. Porém, ficaram muito curiosas. E então, Leste e Flauren decidiram visitar um comerciante em uma cidade portuária perto de sua vila. 3 dias depois, o grupo retornou e estava com um comerciante chamado Michael. Hirako ficou surpreso ao ver os peixes que ele trouxe. Depois disso, Michael quis fazer negócios com Hirako e disse que gostaria de se tornar o fornecedor oficial do governo para a vila deles. Ele disse que gostaria de vender suas frutas e vegetais para o mundo exterior. Lu respondeu que muitas pessoas estavam interessadas nos produtos deles. E então Michael mostrou às garotas uma lista com tudo que ele trabalha. Depois disso, ele foi embora e Hirako ficou feliz em fazer negócios com Michael, pensando que o homem parecia ser honesto e poderia ajudá-los bastante. Enquanto voava em cima de Leste de volta para sua cidade, vemos como ele estava assustado ao lidar com tantos seres poderosos. Voltando para 3 dias atrás, Michael estava em seu escritório e seu assistente disse que pessoas apareceram sem hora marcada para fazer negócios com ele. Michael é o chefe de sua empresa e estava muito ocupado, porém sentia que era uma oportunidade interessante. E então Michael cumprimentou seus convidados e ele reconheceu Flauren imediatamente. Além disso, ao reconhecer Leste, ficou ainda mais assustado. Michael estava ciente que as duas pertenciam a famílias muito poderosas, e entendia que aquela negociação era muito arriscada. Porém, ao ver os produtos que elas trouxeram, entendeu que poderia ser extremamente lucrativo. Depois disso, aconteceu o que vimos antes, e entendemos como era assustador para ele tudo o que aconteceu. Mas ele sabia que essa poderia ser a melhor negociação que ele já fez. Além disso, com os frutos do mar, Hirako e seus amigos ficaram muito felizes. E no dia seguinte, outro dragão apareceu na vila. Hirako se perguntou se o dragão era parente de Drime, mas como o dragão atacou, ele teve que agir, então lançou a lança nele. E mesmo errando a primeira, acertou a segunda. Ao chegar onde o dragão caiu, ele viu que se tratava de uma garota, a qual disse que se rendia. De repente, Drime apareceu e pediu desculpas a Hirako. Ele explicou que aquela é Hakuren, sua irmã mais velha. Ela disse que estava curiosa para conhecer o futuro marido de sua sobrinha.
pois foi assim que Dorime contou sobre o protagonista para ela enquanto estava bêbado. Depois disso, Hakuren disse que queria testar a força de Hiraku, e que só queria brincar um pouco com ele. Contudo, ela causou danos na floresta, e Hiraku a forçou a reparar tudo o que destruiu. E então Hakuren conheceu a Vila da Grande Árvore e ela também adorou o lugar. Ela ouviu falar do jogo Mahjong e quis jogar com o protagonista. Mas como a família dragão é muito competitiva, quis fazer uma aposta para deixar o jogo mais emocionante. No fim, Hiraku foi forçado a jogar Strip Mahjong com eles. E como eles eram muito bons no jogo, o protagonista terminou sem roupa. Depois disso, vemos os generais demônios comentando que outro dragão vivia na vila de Hiraku. Eles estavam preocupados, mas Galgardo, o Lorde Demônio, nem estava ouvindo, pois estava preocupado com sua filha que estava em sua fase rebelde. Alguns dias depois, Hakuren decidiu morar na vila, e ao contrário de sua sobrinha, ela era muito talentosa, porém muito preguiçosa. Com isso, Hiraku deu a ela a tarefa de ensinar as crianças, o que ela gostou bastante de fazer. Depois disso, vemos algumas lâmias. Elas pediram a Hiraku para ajudá-las, pois alguns dos filhotes dos lobos foram até a masmorra em que elas moram e causaram uma confusão. Dessa forma, Hiraku resolveu a situação e ofereceu trocar mercadoria com elas. Assim, eles começaram a trabalhar juntos, estabelecendo um serviço de entrega para as mercadorias de Hiraku e sua vila. E enquanto isso, a princesa demônio conversou com suas subordinadas para resgatar Flauren, pensando que ela estava em perigo. Na noite seguinte, ela estava ocupada com a papelada, até que seu pai apareceu para visitá-la e contou que a princesa Yuri estava levantando um exército para atacar a vila. Flauren soube que 3 garotas nobres lideravam o exército, e ficou chocada ao saber que querem atacar a Vila da Grande Árvore, sendo que ela tinha informado para o Lorde Demônio o quão forte eles eram. Contudo, os relatórios eram tão absurdos que eles acreditavam ser mentira, por isso decidiram atacar. Com isso, ela precisou criar um plano para não causar confusão, e então usou as lâmias para intimidar o exército inimigo. Assim, os soldados se renderam e as 3 nobres também ficaram assustadas. Flauren relatou a Hiraku que as 3 garotas começariam a viver lá e trabalhar na vila, dizendo que caso elas não fossem bem, poderiam descartá-las a qualquer momento. E então Hiraku perguntou quem era a 4ª garota sentada no trono, e Flauren respondeu que é uma amiga dela que estava preocupada com sua segurança. Dessa forma, Yuri passou alguns dias na vila e ficou fascinada com todas as coisas novas e interessantes que viu. Ela se deu muito bem com os meninos Homem-Esfera, e também ajudou no trabalho braçal, pois ao contrário das outras 3 nobres, ela não se importava com isso. Alguns dias depois, ela precisou partir, o que deixou os meninos tristes, porém ela prometeu que voltaria para visitá-los. Alguns meses se passaram e o inverno chegou à Vila da Grande Árvore. Eles colheram muito mais do que esperavam. Assim, Hakuren quis dar alguns vegetais para seus pais, e Leste quis dar alguns para sua família. Com isso, Hiraku soube mais sobre a árvore genealógica dos dragões, e permitiu que elas fizessem isso. Além disso, no caminho, Leste ajudou Michael a lutar contra o monstro do mar, e trouxe a carne dele para Hiraku cozinhar. Hakuren também trouxe algo consigo, um grupo de elfas da montanha. Ya é a líder delas e Hiraku soube de suas habilidades, e então planejou um lugar para elas dormirem. No dia seguinte, as garotas não queriam ser um fardo para Hiraku e tentaram caçar sua própria comida. Porém, os monstros eram muito fortes. Elas continuaram tentando achar algo para ajudar, até que Ya viu o protagonista trabalhando com cerâmica, e partiu em busca de argila para ajudá-lo, o que foi um sucesso. Mais tarde, as elfas relataram que descobriram uma nova masmorra, e os lobos estavam animados para ir com eles. Com isso, criaram um grupo de exploração, porém alguns dias depois, eles retornaram e relataram terem visto uma víbora sangrenta dentro da masmorra. Elas estavam muito interessadas em caçar a cobra logo, e Ya disse o motivo, que sua carne é muito valiosa para os elfos, pois amplifica o poder de um homem para fazer filhos. Meses se passaram e o inverno chegou novamente. Hiraku estava preocupado com sua esposa, pois ela estava doente há muito tempo. Lu disse que ele não precisava se preocupar, porém Sena notou algo a fazer algumas perguntas para a vampira, que ela estava grávida. Nos meses seguintes, todos aproveitaram que o tempo estava bom, e ao sair de casa, Hiraku se encontrou com sua esposa grávida, e estava constantemente preocupado com ela. Depois de comer, ele foi ver como estava a plantação, e notou que seu campo estava sendo atacado por pragas de jardim. Hiraku podia facilmente fazê-las desaparecer com sua ferramenta mágica. Porém, a plantação estava ficando grande demais para ele cuidar sozinho, mas por sorte as aranhas conseguiram ajudá-lo. Mais tarde vemos que Hiraku teve a ideia de introduzir o almoço na vila, pois como não tinham muita comida no passado, todos os moradores tinham medo que acabasse.
então raramente comiam todos os dias. Dessa forma eles ficaram muito felizes com a decisão de Hirako. E depois disso o protagonista voltou ao trabalho e plantou algumas flores bonitas, além de criar brinquedos de madeira para as crianças. Depois disso ele também criou algumas espadas de treinamento, pois mesmo não querendo participar das batalhas, achava importante para a segurança de todos. E então até ele decidiu treinar, porém é muito fraco quando não está utilizando a lança sagrada. Quando Hirako terminou de comer, ele foi ao banheiro para relaxar, e estava feliz por ter construído uma casa de banho para os homens, porque se sentia desconfortável em tomar banho com todas as garotas. Quando terminou, ele sentia estar sendo observado, e ao entrar em seu quarto descobriu que eram as elfas preocupadas com a segurança dele. No dia seguinte, Senna apareceu para avisar o protagonista que um homem estranho estava na vila. Hirako ficou assustado por alguém ter conseguido chegar até lá sem ser percebido. Porém, Lu conhecia o homem. Ele é o progenitor dos vampiros, e seu nome é Vargrave. Ele parabenizou Lu por sua gravidez, e Hirako soube que ele é o avô dela, e está vivo há mais de 4.000 anos. Além disso, Vargrave disse que apaga suas lembranças regularmente para que isso não seja um problema para suas memórias. Ele pediu desculpas por invadir a vila, mas disse que foi atraído pela presença da estátua de Deus. Aparentemente ele também recebeu uma segunda vida como Hirako, e simplesmente se tornou um vampiro. O progenitor disse que tentou criar uma estátua de Deus, mas nunca conseguiu criar uma tão boa quanto aquela. Dessa forma, o protagonista fez uma estátua nova para ele, o qual o agradeceu com um presente especial. Mais tarde vemos que o vampiro visitou sua igreja e foi saudado por um velho amigo. Ele contou sobre a nova estátua e a colocou imediatamente na igreja. O padre quis agradecer quem fez a estátua, colocando seu nome para que todos o conhecessem. Porém, Vargrave disse não, pois não quer estragar a vida pacífica que o protagonista tem. Ele deu a Hirako um piano como presente e vemos Luo tocando. Além disso, as 3 nobres ficaram tentadas em tocar aquele piano em segredo, mas ele era tão especial que elas não conseguiram. E então pediram para o protagonista outro piano mais simples. Dessa forma, Hirako comprou um piano de treinamento e se impressionou ao ver que todas as garotas gostavam de tocá-lo. Contudo, elas faziam isso todos os dias, até durante a noite, quando Hirako queria dormir. Com o fim da primavera, o clima ficou quente, e então depois de cuidar de suas plantações, Hirako foi conversar com sua esposa, pois estava preocupado. À noite, as outras garotas quiseram falar sobre o bebê, mas ao descobrirem que Lu não poderia beber álcool durante a gravidez, elas decidiram vender todo o álcool da vila. Contudo, Hirako disse a elas que poderiam deixar o vinho continuar envelhecendo para que tivesse um sabor melhor, o que elas ficaram felizes em aceitar. Algumas semanas depois, vemos como a população de lá gosta de Lu e de Hirako, pois eles encheram o casal com presentes para eles e para o bebê. À noite, Hirako e Lu estavam observando os presentes e viram um martelo dado por Donovan, até que Lu se sente tonta e eles entendem que o bebê está a caminho. Com isso, eles se preparam para o nascimento do bebê de Hirako. Enquanto ele esperava em casa, como estava muito nervoso, o protagonista visitou seu lugar favorito na vila, a árvore gigante, onde foi seu primeiro abrigo naquele mundo. Depois de um tempo, Hirako voltou para casa e soube que Lu havia dado à luz a um menino saudável. Hirako ficou extremamente feliz ao carregar seu bebê em seus braços, e não podia acreditar que havia se tornado pai. A primeira semana desde que seu filho nasceu passou, e eles o nomearam como Alfred. Todos estavam apaixonados pelo bebê, e depois disso, Hirako olhou para as plantas e se lembrou dos bons tempos. Hirako decidiu retribuir aos aldeões pelo apoio durante a gravidez de Lu, e então fez moedas para a vila. Hirako disse que poderiam usar o dinheiro para comprar mercadorias, e não precisariam mais pedir permissão a ele. Todos os aldeões concordaram com a ideia de Hirako, mas ainda precisariam considerar o valor de todas as mercadorias. E então usaram essas moedas como teste para, no futuro, terem a moeda real da vila. Nos dias seguintes, Hirako distribuiu as moedas criadas por ele aos aldeões, e vemos eles as trocando por mercadorias pela primeira vez. Todos estavam gostando de comprar suas próprias coisas, e depois que as moedas foram introduzidas, muitos fizeram pedidos especiais. Alguns dias depois, uma garotinha apareceu e ela quis usar a moeda para comprar um bebê do protagonista, o que ele recusou, e então se ofereceu para brincar com ela e as outras crianças durante um dia inteiro. Com a noite chegando, Hirako fez uma festa especial com os aldeões para comemorar o nascimento de seu filho, e as garotas estavam felizes por finalmente poderem beber álcool novamente. Todos estavam de bom humor, e Flora estava muito feliz cuidando de Alfred. Hirako se perguntou o motivo de Lu estar segurando o martelo, até que Donovan apareceu com um barril enorme cheio de vinho.
Eles produziram um vinho exclusivo para parabenizar Hiraku e Lu. No entanto, depois que abriram um barril de vinho juntos e todos celebraram, Oa não percebeu que a vampira não bebeu, e ela explicou que não poderá beber até parar de amamentar. Com isso, decidiram guardar o vinho em garrafas para ela, e também para quando Alfred puder beber com eles. A cena corta para o Palácio dos Demônios, e os generais já sabiam sobre o bebê de Hiraku. Assim tiveram a ideia de unirem forças com o protagonista com o casamento de Yuri com Alfred no futuro. Porém, o Lorde Demônio não aceita que alguém fique com sua filha. Voltamos para o início do anime, quando as garotas estavam conversando com Hiraku. De repente, Tia disse a ele que os anjos encontraram mais pessoas necessitadas. Dessa forma, as garotas queriam permitir que eles se mudassem para lá, e então sugeriram construir uma segunda vila, o que mesmo sendo trabalhoso, o protagonista aceitou. E todos estavam ansiosos para fazerem isso acontecer. E é dessa forma bonita que acaba a primeira temporada de Isekai Nonbiri Nouka. Se gostaram do vídeo, deixem um like e comentem aqui embaixo. Até a próxima!